Este ensinamento permanece até hoje. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e, por fim, envie essa mensagem a alguém que você ama. Talvez você esteja curioso, querendo entender que ensinamento é esse que permanece até hoje. Vamos ver então? Lucas capítulo de número 5, no verso de número 5 diz: Respondeu-lhe Simão: Mestre, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos então ao primeiro ensinamento. Obedecer, confiando na palavra de Jesus. Simão Pedro, ele tinha trabalhado a noite toda, mas sem pegar nem um peixe. E sentiu-se desanimado, como às vezes eu e você, desanimado, cansado. No entanto, quando Jesus, olha só, irmãos, que coisa linda, quando Jesus lhe disse: lançai as vossas redes para pescar, Simão lhe respondeu: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Meu Deus, que coisa linda. Vou repetir, primeiro ensinamento. Obedeça. Não importa as circunstâncias, não importa se você está cansado de tentar, se já bateu o desânimo, não importa. Primeiro ensinamento. Obedeça confiando na palavra de Jesus. A obediência de Simão é notável. Como pescador experiente, ele sabia que os peixes se movem para o fundo do lago quando o sol está acima. E as redes que eles usavam não poderiam ir até o fundo o suficiente para pegá-los. Sua vontade de confiar em Jesus foi recompensada. Ele não só teve uma grande pesca, mas compreendeu melhor a pessoa de Jesus. Deixou de chamá-lo de mestre para chamá-lo de Senhor. De fato, ouvir sua voz muitas vezes nos permite ver as obras de Deus em primeira mão e nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Eu não sei o quanto você tem tentado, o quanto você tem lutado, sem ver absolutamente nada, mas o Senhor está te enviando esta mensagem agora para te dizer: tente mais uma vez. Vá, lance novamente as suas redes. Vai para cima, não desanime. Talvez Deus o esteja chamando para lançar as suas redes novamente. E que respondamos ao Senhor como Simão. Ei, faça como ele, como o apóstolo Pedro. Diga: Senhor, eu estou cansado, estou quebrado. Olhando para mim mesmo, eu não tenho condições alguma. Mas sob a tua palavra eu lançarei, ou seja, eu vou tentar mais uma vez. Primeiro ensinamento:
obedeça, confiando na palavra. Pastor, qual que é o segundo ensinamento e já encerramos? Amados, por que o tema, este ensinamento, permanece até hoje? Porque aqui, nessa primeira pesca, ou nesse contexto de Lucas capítulo de número 5, Jesus ainda não havia morrido e ainda não havia ressuscitado. Pedro sabia muito bem quem era ele aqui. Mas olha só, Jesus morre, ressuscita. Só que ele começa a aparecer aos seus discípulos. E acontece uma outra pesca. Vamos ver? João, capítulo de número 21, no verso de número 1 diz: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Simão estava desanimado. Jesus tinha morrido, ele estava frustrado e ele quis voltar às práticas, ou seja, ao seu ofício. Ele quis voltar ao trabalho que ele tinha antes. E ele disse: Eu vou pescar. Só que o interessante é que ele conseguiu levar todos os outros apóstolos, ou pelo menos a maioria deles, com ele. Porque é desse jeito, irmãos. Quando estamos desanimados, pessoas que nos olham como referência vão desanimar também. E a Bíblia está dizendo aqui, disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Aí eles também disseram: Nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Viu aí? Primeira pesca, Jesus ainda não havia morrido e nem ressuscitado. Aqui eles estavam desanimados porque Jesus já havia morrido, já tinha ressuscitado, mas eles não estavam ainda convencidos. Jesus estava aparecendo para eles. Aparecia para uns aqui, aparecia para outros ali. E aqui Jesus fez essa aparição, manifestou-se diante deles. Após mais uma tentativa de uma pesca frustrada. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Verso de número 8 de João 21. Ou melhor, verso de número 4. Então, disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Segundo ensinamento: molde a estratégia caso seja necessário. Mude a estratégia, meu irmão, minha irmã, se for necessário. Eu aprendi uma frase que eu acho linda, que é: a visão dada por Deus tem que ser anotada com caneta, mas as estratégias devem ser anotadas de lápis. Por quê, pastor? A visão e o foco de Deus é um só. Porém,
para chegar até este objetivo, este foco e este propósito, existem estratégias que podem ser mudadas. Perceba que Jesus disse assim para eles: lançai a rede do lado direito. Deixa eu fazer uma pergunta para você que me ouve. Você tem sido teimoso, é? Pastor, eu estou tentando, eu só estou usando um tipo de estratégia só. Meu Deus do céu, tá dando certo? Não, tá dando errado, né? Então lança, criatura, a rede pro outro lado. O primeiro ensinamento que tivemos é: obedeça confiando na palavra. Segundo, Jesus deu uma diretriz, mostrou para eles: olha, lança agora do lado direito. Porque provavelmente eles estavam lançando só do lado esquerdo. Ô gente teimosa, meu Deus do céu. Você está vendo que está batendo naquela mesma tecla e nada está acontecendo? Não se esqueça, visão e foco e objetivo e propósito a gente escreve de caneta. Porém, as estratégias para chegar até lá podem ser escritas de lápis, para que você possa ir mudando essas estratégias. Isso é válido diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles mudaram a estratégia e lançaram a rede do lado direito, já não podiam tirar pela multidão dos peixes que vieram, que eles apanharam com essa rede. Meu Deus, coisa linda, né? Grave então esta mensagem em seu coração. São essas duas estratégias que Deus quer te passar. Primeira, obedecer confiando na palavra. Segundo, deixa de ser teimoso e, se necessário for, mude de estratégia. Que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco esta vida que me ouve em suas mãos. Pai querido, aprendemos que devemos confiar, obedecer, confiando na sua palavra, porque Pedro, quando ouviu, após ter ficado cansado, lutado a noite toda, estava com certeza desanimado, estava com certeza, ó Deus, já desistindo, mas sobre a sua palavra, ele disse: eu lançarei a rede. Senhor, este foi o primeiro ensinamento. O segundo é: visão se escreve de caneta, porém, as estratégias para chegar até o objetivo, para alcançar o propósito e o foco, às vezes será necessário, ó Deus, mudar de estratégias. Por isso se escreve de lápis. Visão de caneta. Estratégias se escrevem de lápis. Pai querido, Pai amado, em uma outra situação, Pedro ouviu o Senhor dizer: lançai a rede do lado direito. Ou seja, Senhor, eles estavam jogando só do lado esquerdo. Tem gente que não muda, Deus, a estratégia. Tem gente que fica batendo na mesma tecla. Tá vendo que tá dando tudo errado. Tá vendo que não estão conseguindo. Mas o Senhor está deixando claro através desta mensagem e desta oração: filha, filho, mude a estratégia. Porque se você quer
um objetivo, alcançar um propósito e chegar ao teu foco, não precisa usar somente um tipo de estratégia. Mude e vai lutando até você chegar até lá, na direção do Espírito de Deus, na direção da palavra do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, e eu creio que esta mensagem está, Senhor, trazendo esclarecimento ao coração de muitos, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus os abençoe. Eu espero vocês na próxima reflexão.